Bom, aí o Aaron, né, ele foi indiciado por acusação de fraude eletrônica, apropriação indébita, e então ele foi bastante incriminado, né, e foi acusado de crime intelectual e tal. E aí ele foi, durante muito tempo, né, pressionado, e aí em janeiro de 2013 ele foi encontrado morto no seu apartamento. E, provavelmente ele se suicidou, né, os dados policiais indicam que ele se enforcou, e aí após a sua morte os procuradores federais retiraram as acusações, então é bastante controverso. Tem um escritor canadense que ele falou assim, o Cory Doctorow, Aaron teve uma combinação imbatível de visão política, habilidade técnica e inteligência sobre as pessoas e os problemas. Eu acho que ele poderia ter revolucionado a política americana e mundial. Seu legado ainda pode fazê-lo. E aí, falando no legado do Aaron, né, hoje a gente tem a Alexandra Elbakian, que ela é uma russa, que criou um site chamado SciHub, que ele oferece acesso gratuito a milhões de artigos científicos e livros acadêmicos, né? Ela viola os direitos autorais e burla, então, né, o muro de pagamento das editoras, quebrando o código, né, de acesso, transformando esses artigos, né, em artigos livres. Então, são ideias revolucionárias, ideias que a gente precisa pensar, né, porque a quem detém, né, ou a quem tem direito de saber as informações, né. E a gente tem uma pergunta aqui que foi feita, né, por uma colega nossa, e ela colocou assim: a propriedade intelectual realmente surge com a ideia de que o conhecimento tem que ter um dono ou somente dá crédito ao criador? Bom, a propriedade intelectual a gente já viu que ela é uma coisa maior, né? Ela tenta proteger, né, as indústrias que promovem então a informação, mas ela realmente dá crédito ao criador, né? Então essa pergunta eu achei muito interessante, porque a gente pode pensar nesses novas licenças, né? Que vem então com o copyleft e o Creative Commons, tá? E a gente precisa discutir essas questões porque essa evolução, né, de licenças e de propriedade, cada vez mais no mundo globalizado e digitalizado, né, as informações podem estar disponíveis a qualquer momento e vem modificando esses tipos de direitos, né. E aí, hoje a gente tem duas alternativas, né, o Creative Commons, que o Creative Commons, né, na verdade, é uma organização, né, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que ela permite, então, o compartilhamento e o uso das ideias, né, das criatividades, né, dos produtos e do conhecimento através de licenças jurídicas gratuitas, né, e tem diversos tipos de licenças, né, tem licenças que você pode copiar os dados, né, informar a atribuição, né, por exemplo, tem uma que é a atribuição CC BY, né? Essa licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribua o devido crédito para a criação original, para, né, evitar plágio, por exemplo, tá? Essa é uma licença bem flexível e a gente pode usar para maximizar, então, a nossa ideia, né, a nossa informação. Existem outros tipos de licenças, né, que você entrar lá no site do Creative Commons, vocês vão verificar. E hoje a gente, enquanto pesquisador, nós temos um site que chama ResearchGate, que é um site tipo uma rede social para pesquisadores, e ali você coloca os seus artigos, né, publicados em revistas, mas você pode também colocar um artigo que ainda não foi publicado como um artigo de pré-print, ou seja, ele ainda não é publicado, mas você tem a opção de colocar então ele como um Creative Commons, né, em algum tipo de licença,
e aí o seu texto ele pode ser compartilhado, pode ser modificado, pode surgir, as pessoas pesquisadoras do planeta inteiro podem sugerir alterações para o seu texto, seu trabalho ser melhorado. Então é um tipo de compartilhamento, né, bem atual e que está cada vez mais sendo... A Creative Commons ela surgiu em 2001, né, fazendo assim então um histórico, né, o copyright é lá de 1700 e alguma coisa. O copyleft, então, ele veio com uma contravenção, né, ao copyright nos anos 70, o Creative Commons nos anos 2000, em 2001 ele surgiu, e hoje, 2017, né, já se tem o Creative Chain, que então é em função dos dados em bloco, né, os chamados blockchain, que na verdade esse blockchain ainda é um sistema novo, né, em função de novos tipos de transação, com novos tipos de moeda, como, né, criptomoedas, Bitcoin, mas na verdade ele é tipo um protocolo, né, em que então você tem uma tecnologia de registro distribuído que visa descentralizar, né, as medidas de segurança. Ainda no Brasil não, ainda está se iniciando, né? Mas acredito que essa nova ideia vai cada vez mais ser, então, uma ideia de transação, né? E cada pessoa que tem uma ideia, ela pode ir lá e inserir nesses blocos, né? E pode ir construindo, então, uma ideia a partir disso, né? E pode ser, então, também servir como bancos de dados, né, distribuídos, os Big Data, que a gente vai ver mais adiante. Mas, então, só para a gente ter ideia de como essa evolução, né, das licenças, né, de informação, elas vêm surgindo e vêm se aprimorando ao longo do tempo, né, para a gente pensar em questões como essa, né, de até onde vão os direitos autorais, né, quem é que realmente tem que ter os direitos autorais, né, no mundo de cultura livre, no mundo de cultura digital, o que vale ser protegido, né, por que a gente precisa proteger, né, então são questionamentos que a gente cada vez mais vai se fazer enquanto profissionais, né? Todos os tipos de profissionais, desde a área de informação até a área da saúde, né? E para a gente pensando, né? O que é, então, cultura livre, né? Todo conhecimento ele deve ter um proprietário, né? Foi uma das perguntas que surgiu aqui que eu achei também bastante interessante, né? E são questões que a gente vai discutir, então, mais adiante.